gostou do assunto aí, né? De comportamento, É um assunto relacionamento. bom, né? Acho que o pessoal tá com... Também hoje em dia é muito difícil achar alguém que não tem um problema com relacionamento. Acho que o pensamento, a internet, tá fazendo com que as pessoas tenham medo de um relacionamento. Né? Aham. Acho que por isso que causa a curiosidade, né? Quando um assunto é relacionado a isso. Sim. Principalmente quando a gente imagina que, assim, as pessoas acabam buscando muito a referência nas celebridades aqui no Aham. Brasil, Verdade. né? E quando a gente olha para vida conjugal das celebridades, não são necessariamente um bom exemplo, Uhum. né? Por quê? Porque normalmente, lógico que eu tô fazendo uma análise fria aqui, não tô julgando todo mundo, né? Mas primeiro porque a celebridade, por ser celebridade, ela não é mais especial que os outros. Então é o que eu falei, a maioria das pessoas desconhece que não existe uma fórmula de bolo, mas existe sim um caminho para você errar menos e ter uma maior chance de acerto na busca por um relacionamento que vai dar certo ou que vai valer a pena, né? O que é um relacionamento que dá certo? Um relacionamento que vai valer a pena. Uhum. E então, assim, a maioria das pessoas desconhece que existe um caminho, que existe um processo, que se elas aplicassem um determinado método, elas poderiam ter uma maior chance de acerto. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é a questão do estilo de vida. Então, a pessoa, ela se encanta uma pela outra, pela atração física, que sim, no início é isso, que vai motivar duas pessoas a quererem ficar mais tempo juntas, né? Só que ali existe uma incompatibilidade de objetivos de vida e muitas vezes de estilo de vida. Uhum. Então, você tem, vamos supor, a esposa está gravando um seriado que essencialmente se passa à noite. Então, ela passa as noites gravando o seriado. E o marido, sei lá, ele é jornalista do Jornal da Manhã. Então, assim, eles nem se encontram. Uhum. E Verdade. ela tá buscando realizar o sonho dela e ele tá buscando realizar o sonho dele. Então, eles queimaram etapa. Porque eles avançaram da atração física para o desejo de construir um relacionamento sem passar pela fase de investigação e de construção disso, entendendo quais são os seus objetivos de vida. Quais são os seus sonhos? O que você espera da vida? Tem casais que, depois de casados, descobrem que o outro não quer ter filhos. De jeito nenhum. Sim, tem mesmo. Então, assim, como assim vocês não conversaram sobre isso? Vocês conversaram sobre o quê? Enquanto vocês estavam namorando. As pessoas acham que isso é um tabu, né? Ah, não, e tem que conversar. O namoro é para isso. É para que as pessoas conversem e se conheçam. Então, você tem que fazer esse tipo de pergunta. Quais são os seus objetivos de vida? Eu vou te dar um outro exemplo que é muito comum, né? Você que já morou fora, eu também. É muito comum de ter um casal onde uma pessoa tem o sonho de morar fora e talvez migrar em definitivo e o outro não. E o outro não mudaria de jeito nenhum. É. Ou às vezes a pessoa vai... Aqui o que acontece, normalmente? Ou dá aquela briga, né? Não quero ir, não vou. Aí acaba não indo, o outro fica insatisfeito, dá aquela briga. Ou acaba indo, e aí lá acaba dando confusão, acaba se separando. É muito comum. Principalmente na comunidade brasileira, eu via muito isso. Né? Tinha vários casos assim. Tinha, inclusive, um exemplo. Uma moça que ela era colega de trabalho minha. Trabalhava em restaurante e tal. O sonho da vida dela era morar nos Estados Unidos. Ela era de Minas e tal. E aí foi, deu tudo certo. O filho dela foi também, até casou lá o filho dela, tava com a vida lá construindo. O marido dela nunca quis, sempre falou isso, não quero ir e nunca quis. Aí por fim decidiu ir e foi junto. Mas ele foi arrastado praticamente, né? Porque ele era muito apegado à família, em especial à mãe dele. Né? E ele era mecânico. Mas aí foi a melhor coisa que eles fizeram pra relação. Deu certo ou deu errado? Não. Porque não ia dar certo aqui também. Porque se ele é muito apegado à mãe, como é que ele vai ter um casamento se ele quer... Você tem que decidir se você quer ficar apegado à sua mãe ou se você quer construir uma relação com a sua esposa. Constituir família, né? Pois é. Homens, decidam. Ou é a mãe ou é a esposa. É só uma que é a prioridade. Não tem como. Você querer estar casado com uma mulher e
enquanto... E ter um relacionamento saudável, um relacionamento feliz, sendo que na tua vida, a tua mãe é prioridade. A sua mãe é prioridade do seu pai. Sim. E não sua. Você foi prioridade na vida dela, quando você não dava conta de si mesmo. Até, sei lá, 12 anos, 13, 14 no máximo. Aí você era prioridade na vida dela. Agora, ela ser prioridade na sua vida, você tem que escolher. Então, Sim. se você quer que ela seja prioridade, não se case, não faça uma mulher sofrer. Deixa ela livre para encontrar um homem que queira seja construir família. maduro o suficiente para dizer, eu quero você como prioridade na minha vida. Uhum. Porque isso é o básico de uma relação. Você vai ser prioridade na minha vida e o outro, você vai ser prioridade na minha vida. Enquanto você não tem maturidade para isso, não case, por favor. Porque você vai fazer o outro sofrer e você vai sofrer. Não tá preparado. É. Então, acontecia muito. Aí teve esse caso aí, né? Aí o cara foi, ele era mecânico na época. Bom mecânico, tava vivendo... Porque lá, a pessoa que vai já especializada, né, nos Estados Unidos, não vai ter que trabalhar de pedreiro. O cara é mecânico, então ele já ganha um pouco mais. Então, se estabeleceram lá. Mas o cara falava assim, gosto daqui, mas prefiro voltar pro Brasil. Fica a vida inteira o cara falando isso. Aí, por fim, acabaram se separando e tal. E era um casamento, assim, muito antigo já. Eles eram já mais velhos. Porque ele mudou de país, mas não mudou a mentalidade, Aham. né? Então, percebam, Verdade. isso parece uma coisa assim, idiota, mas existe isso demais, né? Então, você que tá solteiro ou que tá namorando, se você tem nesse caso em específico, tem a pretensão, eu quero sair do Brasil. Você já conversou isso com o seu parceiro? Eu tenho certeza que a gente não conversou. Tenho certeza. Que é uma coisa muito comum. Às vezes a pessoa pensa assim, não, quem que não vai querer ir, sei lá, pros Estados Unidos, pra outro país? Mas não, tem gente que gosta do Brasil, quer ficar aqui. É a pegada da família, sei lá, né? Por diferentes motivos. E não só se mudar, né? Perguntas como, você gosta de viajar? Sim, também. Para que lugares você gostaria de viajar? Hipoteticamente, se você pudesse. Porque, vamos supor que tem um que vira e fala assim, eu odiaria ir para a Europa. E o outro vira e fala assim, é meu sonho ir para a Europa. Sim. E aí, não vai sozinho? Pois é. Eu, por exemplo, eu não gosto de praia. Não tô dizendo que isso é um empecilho para um casamento, né? Isso, do sonho. Mas assim, as pessoas não conversam sobre as coisas mais preferências. importantes e estruturais, como os valores. Uhum. Você precisa identificar os valores do outro. Alguns você pode perguntar, né, diretamente. Outros você vai identificar indiretamente. Mas você precisa entender os valores do outro. Você precisa entender os princípios do outro. Sim. Até na questão religiosa que a gente comentou um pouquinho mais cedo, até na Bíblia fala, né, sobre julgo desigual, né? Que não é recomendável e tal. Mas eu até comentei já com algum amigo meu, algum parente, já comentei isso algumas vezes. Pessoas que mais jovens queiram me perguntar sobre casamento. Com pessoas que não têm a mesma fé que a nossa, né? Assim, eu falei o seguinte, mesmo que não tivesse na Bíblia, é uma coisa óbvia. É óbvio. Né? Porque assim, como que você vai casar com alguém que tem uma visão de mundo, uma visão totalmente diferente da sua? Vai dar confusão já aí, né? Mas caso não dê agora. E quando vocês tiverem filhos, né? O que vocês vão ensinar pro filho de vocês? A fé de um ou do outro? Exatamente. E isso acaba influenciando na vida inteira da pessoa, né? Em todas as áreas da vida, né? A visão que a pessoa tem religiosa, né? Então, é uma coisa... Parece assim, a conversa que a gente tá tendo aqui hoje, parece que a gente tá falando coisas óbvias, mas que muita gente não percebe, né? Tem que falar. Exatamente. Hoje em dia tá difícil, viu? Mas com métodos como o seu, né, o pessoal vai entrando no eixo aí, né? Vai organizando a própria vida. Seja na área. Se a pessoa tomar a decisão. Sim, claro. Tem que começar a partir dela, né? Não adianta querer. Tem que tomar a decisão, tem que dar prioridade pra isso. Uhum. Deixa eu ver se tem mais algum comentário, senão a gente vai partir pro último quadro. O Maicon comentou aqui, ó. Eu tinha pensado nisso, acabei esquecendo de falar. Cíntia Chagas, que é uma... Vocês conhecem a Cíntia Chagas? É famosa, né? Influencer de língua portuguesa e tal. Se separou depois de 3 meses de casada com o Lucas Bove. Mas porque ela não acredita no casamento, ela mesma falou. Eu já vi ela falando isso também. E também eu vi ela falando alguma coisa que depois que eles se casaram, perceberam que tem... como que é? Propósitos diferentes. Ela não... Sonhos pra vida diferentes. É o que a gente tá falando agora. Como de casa sem perguntar, gente? Eu não sou ninguém pra julgar ela. Mas... eu ouvi da boca dela dizendo que ela não acredita no casamento. Então, sinceramente, eu não entendi por que ela se casou. Uhum. Não entendi. Sim, se não acredita, né? Se ela não faz acredita, sentido. como é que vai dar certo uma coisa que você não acredita? Sim. Qual a chance?
Pois é. Tem até o último comentário que apareceu aqui, da Bianca, minha esposa. Ela falou assim, ela lembrou aqui. Foi um dos motivos que demoramos tanto o nosso relacionamento. De fato, você falando, até me identifiquei. Quando a gente se conheceu, eu e a Bianca, eu era jovem, né? Eu tinha tinha 16 anos, né? Quando a gente se conheceu. Nossa, que E ela tinha 18. Ela é mais velha que eu. E naquela época, nós já éramos apaixonados um pelo outro, pensava em nos casar e tal. Só que eu era muito novo, né? E além disso, a gente tinha a mesma fé, só que a gente era de igrejas diferentes. Só por esse motivo, a gente já deu uma segurada. Eu falei assim, eu sou novo ainda, é melhor dar uma segurada. Por quê? Ela não queria vir pra minha igreja, nem eu queria ir pra dela. E nós tínhamos responsabilidades. Ela participava na igreja, lá na música, dava aula pras crianças. Eu participava na música da minha igreja, lá, trabalhava lá com os jovens. Então, ambos tinham atividades nas igrejas, Tá. né? Então, isso era um impeditivo pros dois. E, além disso, a gente era jovem, como eu já te disse, né? E aí, depois de algum tempo, a gente manteve e tal, virou amigo e tal. Depois de alguns anos, a gente estava na faculdade, que a gente voltou a se falar, se reaproximou. E aí, aconteceu que eu acabei indo pra igreja dela, porque a igreja que eu estava, a igreja fechou praticamente, né? Aí eu fui pra igreja dela, né? Então, assim, a gente também já era mais velho, tinha mais cabeça, né? E às vezes a gente fica conversando sobre isso, né? Como seria se nós, desde lá de trás, assumíssemos um relacionamento sério e tal? Com certeza não ia dar certo, a gente era muito novo, né? Não tinha mentalidade pra Não isso. sei se com certeza. A gente não Ah. sabe, né? Se É, a com gente imagina, certeza né? não ia dar certo. Pode ser que desse certo desde o início, porque não é a idade que define a maturidade, né? Do mesmo jeito que vocês tiveram maturidade para olhar para aquela situação e falar, nós estamos em igrejas diferentes e nesse momento nenhum dos dois está disposto a migrar de igreja, então vamos aguardar. Isso é um sinal de que vocês tinham maturidade, né? Talvez Uhum. desse certo, mesmo vocês Sim. se casando muito novos. E talvez para um outro casal que esperou muito e depois Acabou pode não não dando. ter dado certo. Eu sei que muitas pessoas vão ouvir o que eu tô falando aqui e vão achar, nossa, que coisa estranha, né? Que hoje em dia, sabe como que é, né? Nossa, por que não saiu um da igreja e foi pro outro e tal? Mas assim, gente, como eu comentei um pouco antes e tal, então todos os episódios eu falo sobre casamento e falo sobre isso, né? Que eu como cristão, eu enxergo o casamento como algo instituído por Deus e com o fim de constituir família, né? Então a gente pensava desde então a ter filhos, constituir família. E aí, como eu falei, como que a gente vai ter filho e aí um vai para uma igreja e outro vai para outro? Não tem sentido isso, né? Vai ensinar uma coisa para uma coisa para outra. Não tem como, né? Então tem que ser uma coisa uniforme, né? Por isso que a gente achou melhor naquela ocasião fazer dessa forma. E graças a Deus deu certo, né? Que legal, parabéns, viu? Obrigado.